É o único local que eu não deixo meus clientes fazerem cobrança e eu também não faço. Cobrança, todo mundo ouvia, né? A gente precisa ter processo para tudo. Olá pessoal, meu nome é Júnior. Hoje nós vamos iniciar mais uma conversa com um especialista, onde o tema é cobrança. Ao nosso lado aqui temos Valdemir Jacon. Tudo bem, Valdemir? Tudo jóia. Hoje um tema bem relevante para muito comerciante aí Com na certeza. região. Legal. E como convidado hoje nós temos o Bruno, né, para falar sobre esse tema muito importante. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer Maravilha. falar para todos os nossos seguidores do podcast aí. Maravilha. Antes de nós iniciarmos no tema, eu gostaria, assim, até para passar para o pessoal e para nós também conhecer um pouquinho da trajetória do Bruno, a formação. Conte um pouquinho da sua trajetória, seus estudos, formação. Sim. Então, eu sou o Bruno, sou advogado. Eu sou daqui de Mirandópolis mesmo, trabalho no escritório chamado Codonho e Codonho Advocacia. Hoje eu sou o sócio do escritório, mas comecei lá como estagiário, fui subindo. Hoje também sou sócio. Sou formado em Direito, me formei em 2021 e depois disso comecei a trabalhar com advocacia. Eu estou nesse ramo já tem alguns anos. Antes mesmo de me formar, eu já estava trabalhando no escritório, eu era estagiário. Eu trabalhei num banco por 7 anos. Quando eu saí do banco, eu fui ajudar o meu irmão no escritório dele, ele é advogado. Meu irmão já compareceu aqui ao podcast em alguns episódios atrás. Certo. O Dr. Alex falou sobre direitos trabalhistas, né? Correto. E estou lá já tem mais ou menos uns 3 anos. Porém, como advogado mesmo, foi a partir do ano passado. Legal. Ótimo. Qual que é a sua especialidade hoje lá? No nosso escritório, a gente trabalha com 4 especialidades: previdenciário, trabalhista, regularização de imóveis e uma delas que é o tema que a gente vai tratar aqui hoje, que são as cobranças, né? A gente tem um serviço de cobranças no nosso escritório também. Além disso, a gente tem área civil em geral, temos bastante know-how para trabalhar com a área civil em geral, porém, independente do problema que você tiver, a gente sempre tem um escritório parceiro que trabalhe na especialidade que você precise. Então, sempre que você precisar de um advogado, a gente tem uma boa indicação, caso não seja algo que a gente trabalhe. Que ótimo. Legal. Bruno, hoje em dia a gente vive um cenário caótico nas empresas que trabalham com crédito, né? Muitas empresas acabam simplesmente se negando a fornecer crédito para os clientes, só aceitam pagamento lá em cartão de crédito, Pix, Sim. dinheiro ou débito, né? E é um desafio hoje para esse tipo de situação. Mas em cidades pequenas como a nossa, em empresas pequenas, né, onde você conhece os clientes pessoalmente por nome, sempre existe o fiado ali, mesmo que ela assume que não tenha, acaba tendo, né? E pode acontecer, né, porventura, em alguns casos, do cliente não pagar, e a empresa ter que ir lá e fazer a cobrança. O intuito do episódio de hoje é servir como orientação para a própria empresa hoje não ter um problema, né? Que já tem um problema do atraso e vai lá e não consegue cobrar direito e acaba Sim, acatando outro problema. com certeza. Bom, nesse aspecto, né? Entrando nesse assunto, quando uma empresa vai lá e presta um serviço ou ela vende um produto, né? E aquele produto ali é o fiado, o cliente não vai pagar naquele momento, né? Sim. O que ela tem que fazer já para, pensando no futuro, de eu estar comprovando aquela operação? Ela, ela é obrigada a emitir nota? Ela pode, de repente, anotar num papelzinho ou num recibo? Sim. Como funciona? Como você mesmo disse, né? Nós estamos inseridos aqui num ambiente que é um ambiente interiorano. Então a gente consegue ainda ter um senso de comunidade suficiente para a gente ter o fiado no nosso comércio. Muitas vezes um Sim. comércio pequeno depende do fiado, depende do seu cliente ali que mora perto de você, mora perto do seu mercadinho, que mora perto do seu posto de combustível, e ele vai preferir ir em você porque você está perto e porque você também deixa ele pagar uma vez por mês no dia que ele recebe. Então, basicamente, a gente tem aqui uma cultura do fiado. Porém, o que a gente precisa saber? Tem como a gente fazer o fiado para o nosso bom cliente, porém de forma mais segura, né? Por exemplo, você emitiu uma nota fiscal. Você tem que emitir. Porém, a nota fiscal, para o serviço da cobrança, vamos supor que o seu cliente deixou de te pagar, ficou inadimplente.
A nota fiscal não vai ajudar muito a gente a receber esse dinheiro. Porém, quando a gente tem uma negociação, sempre que você for dar um prazo para o seu cliente, você está dando um crédito. Sempre que você der um crédito, você precisa ter um meio de executar. Em contrapartida, o seu cliente tem que aceitar te dar um comprovante dessa negociação. Existem muitos meios de você fazer isso. Dependendo do seu negócio, cada meio vai se encaixar. Alguns negócios, um contrato, alguns negócios, uma nota promissória, alguns negócios, uma confissão de dívida. Mas você tem que ter alguma coisa, algum documento que seja executável. Porque quando a gente vai fazer uma cobrança, tem dois meios de você cobrar. Se você não conseguiu resolver de forma amigável, você vai ter que entrar na justiça. Existe uma ação que é uma ação de conhecimento e existe uma ação que chama ação de execução. Se você tiver um documento que é executivo, por exemplo, uma nota promissória, uma duplicata, um cheque, um contrato, você consegue entrar direto com a execução. Se você não tiver um documento que seja um desses documentos executivos, você precisa entrar primeiro com uma ação de conhecimento que você vai provar que essa pessoa te deve, o juiz vai te dar uma sentença, falando realmente, você comprovou que o seu cliente deve a você. Depois disso, você vai ter que pegar essa sentença e entrar com a execução. Então, você tem que fazer dois passos para poder receber. Porém, se você já tiver algum documento que comprove o negócio e que seja executivo, você já pula direto para a parte executiva. Então, ou seja, emitir a nota, nem que eu pegue a assinatura do cliente na nota Exato. ali, não A é. nota fiscal não é um documento executivo. A nota fiscal te ajuda a comprovar que houve a negociação. Vamos supor que você tenha só emitido a nota fiscal. Você consegue, de uma forma ou outra, comprovar. Você vai juntar a nota fiscal, você vai juntar o depoimento do seu funcionário que foi lá entregar o produto para o seu cliente, mas a gente vai ter que comprovar que isso realmente aconteceu, que a pessoa deve. Agora, se você tiver, além da nota fiscal, uma nota promissória, um cheque, um contrato, uma duplicata, a gente não precisa provar que o cliente deve, a gente já executa logo, já cobra logo, entendeu? A gente já parte para a parte de cobrança do processo. Antigamente tinha umas duplicatas que comprava na papelaria. Eu lembro que era Exato. amarelinha Isso que eu ia ali, falar. né? Um talãozinho. Você consegue usar esses formulários de papelaria para se precaver. Não precisa ser nada muito rebuscado. E eu preciso estar coletando todas as informações dele, nome completo, RG, CPF, endereço, E ou aí, basta o nome e assinatura. ó, o que a gente precisa para no final conseguir executar alguém, se de uma forma ou outra, amigavelmente, o seu cliente não te pagar. No mínimo, o endereço e o nome completo. No mínimo, o endereço e o nome completo. Porém, se você tiver o cadastro do cliente, se você, utilizando o sistema da FX Sistemas, preencher sempre o cadastro do cliente, o cliente que você está dando crédito para ele, faça pelo menos o cadastro dele, né? Mantenha os dados dele ali atualizados. Então, você ter todos os dados do seu cliente, endereço, se ele é casado, se ele é solteiro, onde trabalha, profissão, CPF, RG, ajuda muito a gente receber isso no final se tiver um problema de inadimplência. Porém, o nome e endereço já é suficiente para estar resolvendo. Eu achava que precisaria ter até o CPF RG. Eu achava que era um documento, assim, uma duplicata, por Fundamental, exemplo. né? Fundamental. Se não tivesse Não, CPF RG, eu não vamos conseguiria supor avançar. que você vai preencher a duplicata. Beleza? Certo. Duplicata tem que estar preenchida completamente. Ah, tá. Então, se a gente for fazer um documento certo para a gente executar da forma mais fácil, precisa estar preenchido. Então, a duplicata tem que estar ali com o CPF, com o endereço, a promissória também. Sim. Agora, se você está fazendo o fiado mais mal feito do mundo, que você não pega uma duplicata, você, entendeu? Não pega nada do seu cliente. Você tem que pelo menos saber onde ele mora e o nome completo dele. Porque no processo você precisa citar ele para o processo começar a andar. Isso daí é supondo assim, eu não tenho documento que comprove que ele tem a dívida, Exato. né? Mas na duplicata, porque eu lembro que eu trabalhava numa loja, a gente pegava o talãozinho ali, Malemar escrevia o nome dele, Sim. o valor, nem colocava por extenso Sim. e pedia assinatura. Sim. Depois você vai ter que preencher ela se precisar executar. Ah, tá. Entendeu? Então, vamos supor, você tem o seu cliente cadastrado, você tem um mercadinho, seu cliente vai lá, pega alguns produtos, pega um refrigerante, um salgadinho, uma bolacha, e você pega a assinatura dele num termo de recibo de produtos.
Só ele assinou ali, colocou o nome, você colocou o que ele pegou e os valores. Bota ele para assinar ao mesmo tempo que ele assinar essa notinha, uma promissória. Mesmo que ela fique em branco, mas você grampeia junto. Depois você pega os dados que você tem no sistema, da FX Sistemas, e complementa ali o que faltou na sua nota promissória. Entendeu? Para executar, a gente precisa de um documento bem feito, completo. Para entrar direto com a execução, que é o jeito mais fácil e rápido. Agora, para a gente comprovar que essa pessoa te deve, dá para fazer só com o endereço e o nome completo. Aí a gente vai precisar de algumas provas ali, mas o essencial mesmo é o endereço e o nome completo. Perfeito. Entendi. Tá? Tem algum tempo, um prazo, assim, se é que existe, a partir do momento que a pessoa passa a dever, né? Que Sim. passa, tipo assim, que ele pode começar a cobrar o cliente? Para começar a cobrar. Isto. Para começar a cobrar, não tem nenhum prazo específico. A partir do momento que a pessoa deixou de pagar, ela combinou com você que pagaria no dia 10. Não pagou? A partir do dia 11 você já pode cobrar ela, você já pode protestar ela, você já pode negativar o nome. Não tem um prazo mínimo. Entendi. Porém, você negativar o nome da pessoa, você protestar o nome da pessoa, não é fazer que ela pague você. Entendeu? Às vezes a pessoa nem fica sabendo que o nome dela está negativo, ela vai descobrir só o dia que ela for num mercado, num banco, Precisar tentar do abrir uma conta, crédito. precisar do crédito. Entendeu? Aí ela vai lembrar, nossa, eu estava devendo naquela loja lá, é verdade. Ela vem até você acertar. Então, a partir do momento que a pessoa passou a ficar inadimplente, num primeiro momento, um contato seria mais interessante do que a própria negativação, entendeu? É um contato no sentido de relembrando que venceu o dia tal, ou então dizendo que, meu fulano, o sistema não acusou o pagamento do seu boleto no dia tal, eu queria confirmar com você se você já pagou e é um erro aqui do banco. Só para tentar ver se a pessoa te responde, entendeu? Muitas vezes a pessoa só esqueceu de pagar. E assim, tem um cliente, não me pagou, tinha duplicata ali, ou um papel ali guardado, Certo, e só fui perceber hoje, só fui achar esse. E é uma duplicata do ano passado. certo. Quanto tempo tem algum período assim, ó, perdeu o Playboy, não tem mais Ó, jeito? em regra são 5 anos. Alguns desses documentos executivos aí prescrevem mais rápido. Por exemplo, o cheque são 6 meses. Se eu não me engano, a nota promissória são 3 anos. Mas, a partir do momento que ela perde o poder executivo, que é você poder entrar com ação direto cobrando, direto executando, você pode usar ela ainda para entrar com uma ação de chamação monitória. Você vai entrar com o processo de conhecimento, de novo, é aquele processo que você começa desde o começo, aí depois você vai para a execução. Então, mesmo que o seu título tenha perdido a força executiva, por ser um título de tempo curto, por exemplo, o cheque ou a nota promissória, em até 5 anos você consegue provar que a pessoa te devia e começar a cobrar. Tá? Então, você tem 5 anos aí para estar cobrando essas despesas, essas dívidas. Se faz 5 anos, a gente está em março. Se faz 5 anos em abril. E lógico, se eu entrar agora em março na justiça, vai demorar mais, mas eu ainda estou dentro do prazo. Dentro do prazo. Mesmo que se resolva lá no fim do ano, Sim, mesmo que demore muitos anos aí. o prazo é para eu É para entrar. você entrar. A partir do momento que você entrou com a ação, aí beleza. Não é, por exemplo, você tem 5 anos para entrar com a ação e receber. Não. Não. Para você entrar com a ação são 5 anos. A partir do momento que você entra com uma execução, aí tem outras prescrições, né? Que é a prescrição intercorrente de quando você está executando alguém, você deixar o processo parado por muito tempo, mas para você cobrar a pessoa, você tem direito por 5 anos, a partir do vencimento da obrigação. Então, se ela combinou com você que era 30 de maio, você tem até 30 de maio depois de 5 anos para estar cobrando, Entendi. tá bom? Entendi. Qual que é a forma mais legal e assim, até como uma indicação, uma orientação, melhor dizendo, do cliente, no caso, a empresa fazer a cobrança para o cliente, né? Então, o cliente lá está devendo, ele pode direcionar até a casa, tipo, mandar uma segunda pessoa fazer uma cobrança, ou terceirizar essa Sim. cobrança. Como que funciona essa Ó, demanda? a questão de inadimplência é algo que atinge todos os negócios. O de vocês, o meu, Sim. o mercadinho da esquina ou o supermercado grande. Em todo lugar vai ter alguma proporção à inadimplência.
Porém, a gente precisa ter processos na nossa empresa para minimizar isso, né? E eu acredito que você ter um processo de cobrança bem definido é o que vai ajudar você a minimizar os seus problemas com isso. Por exemplo, eu acredito que no primeiro momento alguns dias são necessários para você confirmar se o cliente mesmo deixou de pagar. Às vezes ele só atrasou um dia, 2 dias, 3 dias. Então, tenha um prazo específico para você mandar uma mensagem para confirmar se o cliente pagou ou não e você quer confirmar se o sistema do banco que teve um problema. 5 dias, por exemplo. Então, o boleto vencia no dia 10, no dia 15 você manda essa mensagem. Se a pessoa não te respondeu ou não te procurou, depois disso, depois de mais uns 10 dias, você entra de novo em contato com mais uma mensagem falando que está vencido e que está num valor tal e que se você quiser pagar pelo boleto que você tem em mãos, você pode pagar até dia tal. A partir disso, procurar a empresa. Se mesmo assim a pessoa ainda não tiver te respondendo ou se ela não tiver oferecido um acordo, ou te explicado por que ela atrasou, pedido um novo prazo, provavelmente é algum cliente que vai estar entrando aí na inadimplência. Mas eu acredito que você entrando em contato com seu cliente nessas 2 vezes por mensagem, você já consegue recuperar muito do que ficou atrasado, tá? A partir disso, mensagens não funcionaram. Tenta ligar. Liga e fala com o seu cliente. Se não conseguir falar com ele pelo telefone que ele te passou, tenta entrar em contato com ele pelo endereço. Pode estar enviando uma carta, um telegrama, pode estar indo lá também, não tem problema. Você pode cobrar o seu cliente à vontade, desde que não seja de forma abusiva, excessiva, que não leve ele a ridículo, Perfeito. que outras pessoas não fiquem sabendo que ele está com aquela dívida, porque se isso acontecer pode até ser caso de um dano moral para a pessoa que está Aí devendo para reverte a você. situação, né? Reverte a situação. Então, ou seja, nos dias de hoje, que a gente vive num mundo ali online, né? Às vezes um primeiro contato, uma mensagem no WhatsApp, no Sim. celular, porque tá bem privado ali, Sim, né? com certeza. O número pessoal do seu cliente. Quando você cadastrou ele no sistema, você vai pedir o número pessoal dele, que é para você entrar em contato com essas questões. Na minha época, eu chegava lá na porta, na frente da casa da pessoa, batia a palma, grita, cobrança! Todo mundo ouvia, né? Sim, hoje já não Hoje, pode mais. Você vai ter que fazer a cobrança de uma forma bem elegante, bem sóbria. se Você for tem, pessoalmente, chamar é, o vai na cliente para casa do perto, cliente, né? Falar exato, baixo, fala né? só com ele. Se você chegar lá, tiverem os filhos em casa, se tiver esposa ou esposo em casa, prefira não falar. Fala que você precisa falar só com ele, deixa o seu telefone lá, pede para ele entrar em contato, fala que é do interesse dele, tá? Entendi. Evite levar a notícia dessa dívida para outras pessoas. Se você mandar uma Até carta e mesmo, outra pessoa abrir, aí já não tem aí o problema. problema já não é com você. Outra pessoa abriu a carta que É. estava endereçada a ele, né? Entendi. Ou seja, ir até o trabalho, Não. encontrou na academia, Sim, Um momento de encontrou na lazer, rua né? tomando cerveja. exato. Uma das coisas que o Código de Defesa do Consumidor proíbe nas cobranças é que as cobranças interfiram na vida pessoal, no trabalho e no lazer Muito importante isso aí. das pessoas. Então, se a pessoa está no trabalho, evite. Não faça cobrança no trabalho, não entre em contato com o patrão, tá? Se a pessoa está na academia, você malha na mesma academia que o seu cliente, e o seu cliente esqueceu de te pagar. Não cobre ele na academia. Mande uma mensagem no celular dele, tá? Horário também é muito importante. Evitar horário comercial. Mas também não pode entrar em contato num horário tão fora de mão. Por exemplo, muito à noite ou num final de semana, num domingo, tá? Cobranças em horário comercial pode ser também... podem talvez ensejar um dano moral, um excesso de cobrança, você cobrando ele enquanto ele está trabalhando. Você entendeu? Entendi. E a questão de vocês. É difícil ter uma medida para isso, né? Mas se você começar a mandar lá 5, 6 mensagens, Sim, ele pode alegar que você está importunando o sossego dele. pode alegar. Porém, essa questão, assim, o Código de Defesa do Consumidor e também todos as outras normas jurídicas, não existe lei que fale o quanto você pode cobrar, quantas vezes você pode cobrar, quantas ligações fazer. Então, isso é analisado subjetivamente. Então, vamos supor que você faça 54 ligações num dia para o seu cliente. É abusivo. Agora, se você fizer uma ligação por dia,
durante 54 dias seguidos também vai ser abusivo. Então, você tem que ter uma percepção do que poderia ser abusivo ou não para evitar qualquer ação contrária depois de dano moral. Aí é onde entra Tá. o planejamento, né? Que você falou, a Exato. estruturação Você tem que ter um do processo, departamento, um né? Dos processo de processos. cobrança. Mesmo se ele não está atendendo as minhas ligações. Ah, não está atendendo, vou ligar de novo. Não está atendendo. Não fica ligando sem parar. Se ele comprovar que esse telefone é seu e em algum momento você mandou uma mensagem e mostra que você está entrando em contato por esse mesmo telefone cobrando a dívida tal, pode configurar um excesso de cobrança. Esses excessos de cobrança de ligar muitas vezes e mandar muitas mensagens não geram um dano moral tão alto. É coisa de R$2.000, R$3.000, no máximo R$5.000. É para uma pequena empresa isso Mas já... para uma pequena empresa isso pode impactar. As empresas grandes, essas grandes financeiras, empresas de crédito, que trabalham com muito crédito, com muita inadimplência, eles fazem essa cobrança excessiva. Porém, já está tudo na conta. Qual a porcentagem de clientes que vão entrar com uma ação de dano moral depois? Eles têm essa percepção, eles conseguem chegar num ponto de o quanto eles podem ficar cobrando de forma excessiva sem que isso prejudique a recuperação de crédito deles, entendeu? Mas para um pequeno empresário, para uma pequena empresa, é bom evitar esse tipo de prejuízo, né? Agora, dano moral de cobrança durante o trabalho ou no local de trabalho, chega até R$15.000 a indenização. O local de trabalho é o único local que eu não deixo meus clientes fazerem cobrança e eu também não faço. Não entramos em contato pelo empregador. Eu sei que ele trabalha em tal lugar. Vou ligar lá e pedir para falar com ele. Não faço dessa forma. Isso a gente evita. Entendi. Realmente é arriscado. Essa do trabalho é arriscado. Você consegue falar com o cliente. E aí você pega um cliente ali cascadura, né? Não vou pagar, não quero pagar. Você pode responder no mesmo tom de voz que ele ali, ou é melhor você se conter, porque você pode ter um problema depois? Sim. Ó, na verdade, se o cliente já está nervoso, se a gente ficar nervoso, a gente vai aumentar ainda mais essa briga, problema, né? Esse problema. A gente não pode levar para o pessoal. A gente tem que encarar essa inadimplência como algo que faz parte do nosso negócio. Sim. É lógico que é muito triste, é muito chato e a gente fica muito nervoso em ter um dinheiro para receber e não receber. Mas não levar para o pessoal é muito importante. Na negociação com o cliente, a partir do momento que você também, o seu cliente ficou nervoso, perdeu a cabeça, soltou os cachorros em você. Se você fizer o mesmo com ele, pode ser que ele não te pague mais por birra, entendeu? Por isso que é muito interessante cobrar de forma profissional mesmo. O cliente falou que não vai pagar, que não sei o quê, simplesmente deixa ele quieto uns dias, umas semanas, entra em contato de novo, fala que tem um novo valor, consegue fazer um parcelamento melhor, tá? Porque, como eu disse logo no começo, se a gente não conseguir resolver de forma amigável, a gente precisa ir para o litígio, né? Para o judicial. E aí vocês vão ter o gasto. Os empreendedores, os empresários vão ter o gasto com advogado, com uma empresa de cobrança, entendeu? Mas assim, na hora de efetuar a cobrança, se o cliente foi mal educado com você, é bom não ser com ele, não. Via de regra. Em via de regra, por manter ali uma boa relação com o cliente. Pode ser que esse cliente volte a ser cliente de novo, a gente não sabe, né? Talvez... Pode falar. Não, pode Eu ia concluir. dizer que talvez o cliente, quando deixou de te pagar e quando brigou com você, estava numa situação financeira em que ele estava sem saída, algo do tipo, entendeu? Mas as coisas podem mudar. No futuro, esse cara que te deu um prejuízo pode voltar a ser um bom cliente. Sim. Qual que é, a partir do momento que uma empresa que tem lá uma ficha, vários clientes inadimplentes, a partir do momento que eles procuram vocês, por exemplo, o escritório que faz cobrança, né? Certo. Advocacia. Os trâmites, né? Como que funciona a questão assim? O primeiro passo, vocês vão começar a entrar em contato com o cliente, a empresa sai daquele papel de cobrança, Sim. deixa tudo na mão de vocês. Como que funciona esse processo aí? Exato. Cada empresa de cobrança trabalha de uma forma, mas em regra todas fazem a mesma coisa. Eles vão pegar tudo que você tem de documentação que comprove as dívidas, que comprove os valores que estão em atraso,
vão pegar todos os dados que você tem no seu sistema dos seus clientes e vão começar a trabalhar. Vão ver o que dá para cobrar, o que já prescreveu, o que convém cobrar primeiro, o que convém deixar para depois. Mas a partir do momento que vocês contratam uma empresa de recuperação de crédito, a partir disso o trabalho é todo da empresa, tá? No nosso caso, no nosso escritório, nós temos lá um produto que é a recuperação de crédito para pequenas empresas e empresas de pequeno porte e microempresas. O cliente procura, a gente faz uma reunião, ele explica para a gente qual que é a situação, manda toda a documentação que ele tem para a gente analisar. Depois disso, a gente chama o cliente de novo para uma reunião de fechamento para falar para ele o que dá para fazer, o que não dá, como que a gente trabalha no caso dele. Alguns casos você cobra, a gente tem que cobrar pelo valor que a gente consegue recuperar. Alguns casos dá para cobrar por cobrança, alguns casos dá para cobrar por cliente cobrado. Então depende muito Da negociação. da negociação. Cada negócio você tem que fazer a cobrança de uma forma diferente. A forma que a gente faz a cobrança dos créditos que tem para trás, né, atrasado de um posto de combustível, é diferente de um mini mercado. Do mesmo jeito que é diferente do jeito que eu cobro os meus clientes inadimplentes, porque são vendas de valores diferentes, em volumes diferentes, entendeu? Eu tenho clientes que têm 300 clientes como devedores, carteira com 300 devedores. Tenho cliente com 10. Só que esse cliente que tem 10 são valores altos, entendeu? São contratos complicados. Esse que tem 300 clientes devendo para ele, é tudo coisa simples. Metade disso a gente já conseguiu resolver no amigável, entendeu? Entendi. Mas a negociação com empresas de cobrança é essa. Você vai contratar a empresa para ela fazer essa cobrança por você. O que eu indico? Tenha um processo de cobrança na sua empresa para você e seus funcionários levarem até certo ponto. Fazer a parte amigável ali, tentar resolver de forma amigável. Se vocês verem que amigavelmente não tem como, não entrem vocês em conflito. Contrate uma empresa. A partir do momento que uma empresa de cobrança ou um escritório de advocacia liga para essa pessoa, ela já percebe que o tom é outro. Ela fala, bom, chegou a hora de resolver isso daqui. Entendeu? Entendi. Hoje, você tem a gente sempre fala, né? O SPC. Tem outro serviço fora o SPC? Tem. Desses serviços aí de proteção ao crédito, que eu me lembro de cabeça agora, tem o Serasa, que ele atende mais bancos, tem Boa Vista, tem mais alguns outros, tem outros menores aí. E aí, por exemplo, a empresa vai lá para incluir o nome de um cliente nesse serviço, Certo. ela tem que pagar. Tem. Em Se regra, ela for incluir nos, vamos supor, tem 3. Se ela for incluir nos 3, ela tem que pagar para cada um dos 3. para cada um dos 3. Como funciona? Esses serviços de proteção ao crédito são sistemas. Você paga para usar o sistema deles. É bom, é sempre bom você ter, se você é um empreendedor, você é um empresário, é bom você ter primeiro. Você consegue consultar se a pessoa para quem você vai dar o crédito já tem problema de dívidas, né? Você Sim. consegue saber se ela já está com o nome sujo, se ela já tem algum protesto no nome dela. E esse mesmo sistema que você paga para consultar, você consegue utilizar ele para fazer a declaração de que seu cliente ficou devendo para você e você também quer negativá-lo. Então, faz muito sentido você ter esse sistema sim, porém, cada um dos sistemas que você queira adicionar o seu cliente como negativado, você vai ter que pagar uma assinatura de cada sistema. E se eu negativar nenhum, não vai estar negativo. Não vai estar em outro. Alguns sistemas se cruzam. Alguns sistemas conseguem perceber que essa pessoa tem negativação. Lá, por exemplo, o SPC, se eu não me engano, ele mostra quando a pessoa tem negativação no Serasa. E o Serasa, a mesma coisa. Entendeu? O Serasa ele é mais focado a bancos e empresas de crédito financeiras. Agora, o SPC é mais para o comércio Geral, né? geral. E tem o cartório também, né? Cartório O cartório já é outro órgão. é outra coisa. O cartório não é um sistema de proteção ao crédito. O cartório é um cartório. O cartório é o seguinte: esse título que a pessoa te deve, você consegue levar no cartório e protestar. Você protestar no cartório é diferente de você negativar o nome da pessoa. A pessoa que está com o nome negativo pode estar com esse mesmo título que negativou o nome dela, não está protestado. Do mesmo jeito que você pode ter protestado o título e deixou de negativar o nome dela. Alguns dos sistemas mostram quando a pessoa também tem protesto. Tá? Alguns sistemas, quando você paga a assinatura mais completa.
Quanto mais completa a sua assinatura dentro desses sistemas de proteção, eles vão aumentando o que eles cruzam, entendeu? Sim. O que implica para o cliente estar com o nome no cartório? O SPC, por exemplo, é a nível nacional, tipo Sim. assim, mas e o cartório? Também ele vira de nível nacional porque o SPC, o Serasa, eles também mostram, quando você faz a pesquisa, que essa pessoa tem protesto. Então, o cartório, você protesta a pessoa no cartório, e o SPC, quando você assina uma assinatura mais completa, ele mostra também quando essa pessoa tem protesto no nome. Mas protesto não quer dizer negativação, entendeu? São coisas diferentes. Pode ser apenas um fato impeditivo dele conseguir algo em Sim, uma solicitação, sim, um crédito, né? Que exato, cruza essa informação, né? exato. Mas existe uma diferença. O protesto, na nossa opinião, lá do nosso escritório, é a última opção, é uma opção que não faz muito sentido. Por quê? Quando você protesta um título, esse título para de atualizar, entendeu? Então você protestou esse título Não corre hoje, mais juros. não corre mais juros. Não corre mais juros. Se a pessoa que você está cobrando tem um advogado bom, ela vai falar pro seu cliente que está devendo para você, deixa o protesto por último, porque o protesto não vai correr juros. Vamos resolver o que está correndo juros primeiro, entendeu? Então, o protesto ele é bom porque a pessoa fica com o nome sujo, fica com o nome protestado, porém não dá muito resultado. A pessoa só vai pagar o seu protesto o dia que ela precisar realmente do nome limpo. Talvez ela nunca precise. E caduca o protesto? O protesto não caduca. Mas também não corrige. Não corre juros. Não corre juros. Se eu incluir alguém no SPC ou no cartório, a pessoa vai lá e paga. Eu tenho prazo para Tem. tirar um. E eu pago para Ó. esses órgãos para eu tirar o nome dela? Para tirar, não. Se a pessoa, se é um protesto, o protesto a pessoa paga direto para o cartório. Então, se você protestou o nome da pessoa, a pessoa vai pagar, ela quem tem que ir lá no cartório. E automaticamente o nome dela já sai do protesto. Porém, quando você coloca o nome da pessoa no SPC, aí é uma negativação. Você pediu para negativar e você tem que notificar quando a pessoa paga, porque a pessoa vem pagar para você e não para o SPC. Entendeu? Se a empresa incluir uma pessoa, bom, não sei se vai ser se responder, mas se uma empresa incluir uma empresa no SPC, um cliente no SPC, e aí ela cancela a assinatura do SPC e o cliente vai lá e paga, ferrou, né? Não. Aí a pessoa, você não assina mais o SPC, certo? Correto. E a pessoa veio e te pagou. Pagou para você. Sim. Você vai ter que informar o SPC. Eu não sei se você precisa pagar só para retirar. Eu acredito que não. Porém, se você não tem mais a assinatura ali, O cliente pode se. o cliente, a obrigação é sua de tirar do SPC. Se precisar pagar, você vai ter que pagar. Agora, no cartório, não. As custas do cartório, do protesto no cartório, é todas pelo cliente. Não atualiza mais o valor que você vai receber ali. Porém, as custas do cartório, que gira em torno de 70 a 200 reais, dependendo do valor que você está cobrando, quem vai pagar vai ser o seu cliente. Então, Mas para me protestar eu tenho que pagar antes, não, né? Não? o cliente que paga. Para tirar o nome do protesto, o cliente tem que pagar o protesto. É o cliente que paga. Essa é a diferença entre você protestar e você negativar. Para negativar, você quem paga todas as custas, você tem o dever de tirar depois. Para você protestar, você só vai lá, manda o cartório protestar. Quando a pessoa pagar, ela também tem que pagar as custas do cartório. E automaticamente já limpa o nome dela. Entendi. Voltando um pouco aí na questão dos escritórios de cobrança, né? O seu escritório faz esse serviço. Qual que é o risco que o devedor corre caso ele não venha a pagar nem cobranças judiciais, enfim, ele tenha um risco lá na frente de talvez até uma possível penhora de bens, algo do tipo? Sim. O processo, vamos supor que a gente precisa entrar judicialmente. Certo. O processo vai correr até chegar na fase de execução. Se a gente não tiver um título executivo para entrar direto na execução. Certo. A execução o juiz vai obrigar a pessoa a pagar a dívida, o juiz vai dar um prazo. Se a pessoa não pagar nesse prazo, a partir disso, você pode pedir que a justiça proceda ali, a gente chama de
obrigação de constrição. Como que a gente pode fazer a constrição? A gente pode penhorar bens, penhora dinheiro em conta, penhora carro, penhora casa. É lógico que tem que seguir todo um rito, né? Primeiro vai no dinheiro em conta, depois vai em imóveis, depois vai em imóveis e por aí vai. Porém, se a pessoa não pagar, ela vai ser penhorada. O problema é, muitas vezes, dependendo, pode ser que a pessoa não tenha nada no nome. Mesmo com essas penhoras, mesmo com essas pesquisas, a gente não consiga... Vai atingir. não vai atingir. Entendi. O que poderia acontecer? Às vezes a pessoa tem um salário, talvez consiga penhorar parte do salário para ela pagar mensalmente ali várias vezes. Mas talvez a pessoa não trabalhe com carteira assinada também. Então, a partir do momento que chega no processo, a gente tem o risco de não receber, porque pode ser que essa pessoa que a gente está cobrando não tenha bens, ela seja uma pessoa insolvente. Entendeu? E passou 5 anos, depois ela arrumou um emprego, caducou aquilo. Exato. Para a empresa, né? Suponhamos que ela tem lá o processo de cobrança dela e aí ela viu que não tem jeito. Exato. Aí ela chega em vocês e fala assim, ó, vai ter que executar, vai ter o custo do trabalho de vocês, Sim. né? Tem que pagar alguma coisa no fórum, de taxa, essas coisas? Dependendo do, por exemplo, se você for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, você consegue entrar, a gente consegue processar pelo juizado, se for uma cobrança de até 40 salários mínimos. Então, pelo juizado, a gente não paga custas, tá? Porém, se for um valor acima de 40 salários mínimos, aí a gente precisa entrar na justiça comum e aí a gente tem que recolher custas. Esse 40 salários mínimos seria uma dívida apenas? Uma dívida apenas. Então, ou seja, se eu tenho lá uma loja que ela tem lá... Não. Cada cobrança é até 40 salários mínimos. Então, no total, pode exceder esse valor? Pode exceder, é por ação. Então, a gente consegue, se for uma empresa, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, cobrar pelo juizado. Então, a gente usa o direito, né, dessas empresas de porte menor de não pagar as custas judiciais, que é 1,5% do valor da sua cobrança, e cada pedido que você faz no processo tem custas, né? Vamos supor que você pediu para fazer uma penhora de dinheiro em conta. Tem uma custa disso, você tem que pagar. Vamos supor que você pediu que o oficial de justiça vá até o imóvel da pessoa e elenque os bens que tem dentro daquele imóvel. Você tem que pagar o oficial de justiça. Dependendo do valor que você está cobrando, não compensa fazer isso. Entendeu? Porque acaba saindo mais caro o processo do que o valor que você tem para receber. Sim. Porém, se a gente conseguir entrar pelo juizado, aí a gente não tem que pagar essas custas. Tá? Existe um valor mínimo para iniciar uma cobrança judicial, vamos dizer assim? Não. O problema é se vale a pena ser cobrado ou não. Vamos supor que você tenha uma cobrança só de R$200. Você precisa que alguém cobre para você. Dificilmente um advogado ou uma empresa de cobrança vai ter um produto para cobrar só isso. Mas vamos supor que você tenha 1.000 clientes com esse problema de R$200. Ou então 100 clientes que seja. Você já consegue trabalhar. Então, o valor que você tem de uma dívida só não interfere tanto. Mas o valor total que você tem nessa sua carteira de inadimplentes, é o que vai demonstrar se vale ou não vale a pena mexer. Entendeu? Entendi. Porque quando cai na mão de uma empresa, ela tem um sistema dela, ou uma empresa, ou um escritório de advocacia. Então, um cliente só cobrando praticamente o mesmo tipo de cobrança, mesmo que seja para muitos clientes, é mais fácil de fazer. Então, às vezes, uma microempresa ali, às vezes é melhor ela ter o início da cobrança com ela, aí ela junta lá X clientes, aí ela repassa. Eu imaginei que ela, tipo assim, todo mês separava ali e mandava para cobrança. Nem sempre, porque às vezes é um volume pequeno. Nem sempre, exato. Porém, a partir do momento que você já mandou a primeira carteira sua para o seu advogado ou para sua empresa, às vezes o pouco que vem somando ali por mês, você já vai mandando. E o advogado vai colocando junto com a sua carteira. Entendeu? Tá. Então, que faz isso, exato. Mas é claro que valores pequenos, se for valores pequenos e pouca quantidade, não convém ficar judicializando.
é melhor ficar tentando ali no amigável, né? Porque senão vai ter mais despesas com Exato, advogados do que a exato. própria dívida, de Exato, fato, né? exato. Aí você Agora, vê, se no bolo dá um valor alto, aí compensa. compensa você mandar a pessoa resolver, porque é muita coisa. Para o advogado ou para a empresa de cobrança, compensa pegar, porque no final vai ser mesmo que seja vários picados, mas no montante é um valor alto. Compensa, vale a pena fazer. Entendeu? A gente tem, assim, de maneira geral, né? Você tem às vezes oficinas, por exemplo, que fazem serviços para outras empresas, né? É, funcionamento quando você vai, quando o seu cliente é uma outra empresa é semelhante. Mesma coisa. Também vale a regra Mesma micro e coisa. pequena empresa Exato. tem. Exato. Consegue processar ali na justiça, no juizado especial. Então, mesmo assim, a empresa que você está cobrando, mesmo que ela não seja de pequeno porte, seja uma empresa grande, você pode cobrar pelo juizado especial civil. O que não pode é a parte ativa, né? Quem está cobrando, quem está entrando com a ação Ser grande. ser grande, exato. Que aí você não consegue entrar pelo juizado, você tem que entrar pela justiça comum e recolher as custas. Por isso que empresas grandes, bancos, eles não usam, em primeiro momento, escritórios para fazer cobranças. Eles usam as empresas de cobrança porque o que eles vão cobrar, eles precisam cobrar de forma amigável, de forma extrajudicial. Ligação, mensagem. Sim. Porque não compensa judicializar, por eles serem grandes, eles têm que pagar muitas custas. Entendeu? Então, eles acabam judicializando só aquilo que é de valor mais alto. Mais alto. Maravilha. Top. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, né? Para a gente também estar esclarecendo para vocês, porque é um assunto muito importante, né? Nós estamos aqui tratando sobre cobranças, né? E nós vemos que hoje o cenário nacional, né? Muitas empresas têm inadimplências, né? Com certeza. E às vezes não tem um processo ali montado de cobrança, uma estrutura, né? Um Exato. departamento, né? Mas para isso tem, né, inclusive os advogados, empresas, né, terceirizadas para isso. Então é muito importante, né, esse conteúdo, vocês compartilhar com amigos, com próximos de vocês que está nessa situação, porque às vezes tem aquele cliente que tem lá, Sim. aquela empresa que tem lá um fichário de 20, 30, 40 lá inadimplentes e não vai atrás E não porque vai não tem atrás. uma estrutura, né, não sabe Ele onde acha que recorrer. não compensa, que não dá para mexer, Exatamente, acha que está perdido, tá né? perdido. Mas é muito importante essa colocação, esse é um papo bem interessante Com mesmo para todos certeza. nós. E o Bruno, você acha assim, a empresa fazendo a consulta no SPC ali, ela ainda consegue se proteger de maneira prevenir, ou assim, que política que ela pode ter? Seria a consulta no SPC para tentar evitar o problema no fiado? Sim. Do mesmo, a gente precisa, se a gente é empreendedor, se a gente tem empresa, a gente precisa ter processo para tudo. Se a gente tem um processo para fazer as cobranças, a gente tem que ter o processo para vender também. Então, a partir do momento que você vai efetuar a venda, independente de qual que é o seu negócio, você tem que saber, o seu cliente não, o seu funcionário tem que saber a forma correta de fazer essa venda para maximizar os lucros, para fazer uma venda melhor e para minimizar os riscos, né? Uma das coisas que você pode implementar ao efetuar a sua venda é essa consulta. Uma consulta, por exemplo, ao SPC, ao Serasa. Você consegue já ter uma ideia. Uma pessoa que você não conhece, você consegue ter ideia. Uma pessoa que tem nome sujo, Antigamente, provavelmente ela não vai ligar de ficar com o Sim. nome sujo de novo, entendeu? Agora, uma pessoa com o nome limpo, você já pode dar mais crédito para ela. Você consegue fazer uma taxa de juros melhor para ela. na minha época, a empresa chegava a pedir se você trabalhava o seu comprovante, seu Comprovante olerite. de renda. Isso a empresa ainda pode pedir? Por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar com um crediário. Você vai implementar um crediário na sua empresa, o seu negócio é um negócio que funcione um crediário. Você pode pedir sim uma comprovação de renda para você saber quanto que o seu cliente pode ou não pode ter de crédito, né? O seu cliente querendo crédito, buscando crédito e vai fazer parte, vai aderir ao seu crediário, você pode colocar ali algumas diretrizes. Uma delas é comprovação de renda, comprovação de endereço, para você já ter um cadastro bem completo daquela pessoa que você vai dar o crédito para ela, né? E voltando no assunto que a gente começou no começo, né? Eu lembrei aqui.
Eu vou na padaria buscar pão todo dia, né? Sim. E vira e mexe tem lá. Eu vejo lá, geralmente é uma família, às vezes vai o pai, ou vai a mãe, ou vai o filho. Sim. Aí ele pega a quantidade que ele precisa ali, vai passar no caixa. Só Aí assina. tem uma cadernetinha que acho que pelo que eu entendi, Que assim cada cliente tem a tem sua uma caderneta. folha. Ah, tem uma cadernetinha para cada cliente. Isso, aí vai marca o dia e com o valor e a pessoa dá um vistinho ali. Sim, sim. Mas, ou seja, pelo que eu entendi, aquilo ali, se ela tiver problema no futuro, vai ser difícil Vai ser difícil de cobrar. de cobrar. É lógico. Provavelmente, a pessoa que é seu cliente há muito tempo, ficou devendo para você um mês ou outro, você vai conseguir resolver amigavelmente ali. Você vai tentar entender o porquê que ele atrasou e tal. Porém, se você tiver apenas uma lista de que essa pessoa comprou na sua loja, não tem um documento, como eu disse agora há pouco, um documento que seja executivo, que é uma nota fiscal não, uma nota promissória, um cheque, uma duplicata, você não consegue executar. Só que você tem uma caderneta do seu cliente, com todas as folhas, mostrando os dias que ele fez a compra, comprou na sua padaria, comprou presunto, queijo, pão, tal dia, anotou, fechou o mês. Mês seguinte, abriu uma nova folha. Você consegue comprovar que você é um profissional, que você tem uma empresa, uma padaria, a gente junta seus comprovantes de que sua empresa está aberta, o seu contrato social, que demonstra que você trabalha com isso. Junta todas essas notinhas, essas folhas, demonstrando que o seu cliente comprava fiado na sua empresa e Pagava, né? pagava todos os Sim. meses, e teve um mês que ele não pagou, foi no mês tal. Então, desde o mês tal, não está recebendo. Mas, para a gente fazer isso, a gente tem que entrar com uma ação de cobrança. E é o jeito mais difícil de você receber. Porque na ação de cobrança, a outra parte tem o direito de se defender, de falar assim, não, eu não comprei lá não. Qual que é a prova que eu comprei? Onde eu assinei? Entendeu? A outra parte tem o direito de demonstrar que o valor não era esse. Agora, se você tem um documento executivo, vamos supor que toda vez que a pessoa foi lá, assinou uma promissória para você. Sim. Você entra direto com uma execução. E aí a pessoa não tem como falar que se ela deve menos ou não, ou que ela não deve. Ela só tem o direito de pagar. Porque a execução é isso. O juiz obriga a pessoa a pagar o que deve. Em 5 dias. Se não pagar, vai começar os meios executórios. Se essa padaria implementa algum sistema por meio de um cartão, que vai lá e passa o cartão. A gente não está falando de cartão Mastercard, não. Sim. Ainda assim, não seria válido, né? Porque não é um meio reconhecido, né? No caso, não daria para entrar com uma ação de execução. Mas, nesse caso aí, daria para a gente talvez entrar com uma ação monitória. A ação monitória é o meio termo entre a ação de cobrança e a execução. A ação monitória é o seguinte: você tem prova o suficiente de que essa pessoa te deve. Tem documento assinado, mas não é um documento executivo. Só que pode ser que o juiz ache que esse documento não dá para substituir um documento executivo e manda a sua ação monitória voltar e ser como se fosse uma ação de cobrança. Mas pode ser que você consiga comprovar ali na sua ação monitória que ela pode ir direto para a cobrança. Então, é casos e casos, né? Nesse caso aí, talvez com todo um histórico ali, de um extrato desse cartão interno do sistema deles, e talvez uma ação monitória daria certo. Fugiu da regra, você cabe ali da interpretação de quem está vendo ali a história. Né? Exato. Esse é o problema de você não ter um documento que seja executivo. Sim. O juiz é quem vai decidir se a pessoa te deve ou não. Entendeu? Só para contextualizar, às vezes até uma pergunta que às vezes quem nos segue pode fazer. É muito comum a gente ouvir na praça, né? Ah, aquele fulano é caloteiro, aquela pessoa, né? Tem uma diferença, não tem? Sobre aquela pessoa que deve, né? Que é o devedor ali, do que o caloteiro. Porque o calote ele é considerado crime, né? Perante as leis, né? É o enriquecimento ilícito. Você comprar alguma coisa e não pagar é um enriquecimento ilícito. Você não pode fazer isso, realmente. Agora, como você disse, existe a diferença entre uma pessoa que é caloteira e uma pessoa que por algum motivo ou outro, entrou numa dificuldade. Sim. Né? Essa pessoa que é caloteira é a pessoa que vai dar trabalho para você e vai chegar no ponto de você ter que mandar para a empresa de cobrança. Porém, a pessoa que é seu cliente e entrou em dificuldade,
essa pessoa mesmo vai ofertar para você uma forma de talvez uma proposta de dividir a Um dívida, um desconto, né? desconto, entendeu? Existe muito disso. Por isso que, dependendo do seu negócio, existem negócios que você e o seu cliente têm uma proximidade maior. Sim. Por exemplo, no escritório de advocacia. No meu escritório de advocacia, a gente não tem tantos clientes. São alguns clientes, mas a gente conhece todos os clientes pessoalmente. Todos os clientes conhecem a gente pessoalmente. É diferente de você ir num supermercado. O dono do supermercado não sabe quem comprou no mercado dele, entendeu? E a pessoa que comprou no supermercado não sabe quem é o dono do supermercado. Não tem é, uma relação pessoal. É só uma relação de consumo. Então, quando existe essa relação pessoal, é muito mais fácil de você resolver amigavelmente, entendeu? Você consegue resolver amigavelmente quando há relação pessoal. E você tem que insistir nessa resolução amigável quando é assim. É mais cansativo às vezes, mas acaba sendo mais Mais O produtivo. produtivo. retorno é Mais mais produtivo. preciso, né? Exato. Como a gente acabou de dizer, às vezes a pessoa só entrou em dificuldade. Ela precisa de uma pausa ali para organizar a casa e depois ela volta a te pagar. Mas é aquela, né? Chega um ponto também que aí não dá mais para você esperar, não dá para você Sim. fornecer algo de graça para alguém, É porque a não dá empresa para mais. precisa girar também, né? Aquele Exato. dinheiro, não, já às vezes um dinheiro parado há muito tempo, né? Sim, Então com certeza. se torna uma necessidade também da empresa, Com né? certeza. E o processo sobre ter processos, né? Você saber até que ponto você pode deixar o seu cliente que tem crédito ir, né? Você tem que saber o momento de parar de dar o crédito para ele. É uma responsabilidade sua. Por isso que você tem que ter um processo tem que ter processos já pensados, já feitos antes de você oferecer o crédito. Vou começar a trabalhar com crédito ou vou começar a trabalhar com fiado. Quantos reais eu vou oferecer para cada cliente? Quanto tempo eu espero o cliente me Sim. pagar para eu parar de vender para ele? Entendeu? Já tenha isso já pensado para quando acontecer, as coisas não começarem a se embolar. Entendi. Aquele cliente que sumiu, mudou de cidade, perdeu, né? Porque se eu não tenho. Eu posso até ter o nome dele, mas se eu não sei onde ele mora, não adianta nada eu acionar a justiça, né? Aí a gente vai investigar. E se. Vocês podem fazer, o empresário que está assistindo a gente, pode ele mesmo tentar fazer uma pesquisa. Hoje, com a internet, você consegue descobrir muita coisa. Existem alguns sistemas na internet que você paga para usar por um mês, por uma semana, e você, com o nome, com qualquer dado que você tenha da pessoa, até mesmo com o número de telefone, você consegue chegar em muitos dados pessoais da pessoa. Existe como você, hoje em dia, descobrir onde essa pessoa está. A gente consegue procurar, por exemplo, lá no escritório, se essa pessoa tem outros processos contra ela, onde que foi que ela foi intimada a última vez por oficial de justiça, onde o oficial de justiça encontrou ela. A pessoa some. Você tem que tentar achar ela. E, por exemplo, se ela está em um outro município, uma outra comarca, você tem que ir até onde ela está? Ou você, por aqui, você consegue dar o endereço dela aqui na justiça e a justiça vai até ela? Não, aí a gente tem que cobrar Na onde ela está? onde ela está. Depende do contrato. Às vezes é um contrato que no contrato já está especificado que qualquer problema que tivesse seria na comarca de Mirandópolis, mas quando não tem, em regra, é na comarca do devedor. Por isso que você vê muito em contrato já Já especificando coloca lá, elegemos o foro da cidade tal como o foro. como privilegiado. Exato. Porque aí a gente. Todo problema que tiver quanto a isso, independente de você ter mudado ou eu ter mudado, vai ser naquela cidade lá. E é claro, sempre quando tem essa cláusula, o credor já coloca. Elegemos o fórum da cidade tal, porém, o credor também pode decidir cobrar onde está o devedor. Às vezes fica mais Para essas cômodo situações, também. né? Caso a pessoa mude também, né? Exato. Perfeito. Bom, teria alguma dica para deixar para os nossos ouvintes, né? Quem nos assiste, os nossos clientes? Sim, com certeza. Tudo que a gente falou até agora aqui é o remédio, né? Sim. É o remédio para inadimplência. Toda empresa tem, todo negócio vai ter. Só que a gente precisa ter o tratamento. E o tratamento é gestão. A gente precisa fazer a gestão do nosso negócio de uma forma que a gente consiga precificar os nossos serviços, já incluindo a inadimplência. A gente tem que ter uma noção de quanto de inadimplência o nosso negócio dá.
qual que é a média, qual foi a média de inadimplência do ano passado, esse ano está maior, está menor, está diminuindo? Diminuiu, a gente conseguiu diminuir a inadimplência. E o lucro, conseguiu manter aumentando ou também diminuiu? Será que tem a ver com isso? Por isso que é muito importante a gente ter sistema para poder metrificar tudo isso, né? Aí entra a FX Sistema, né? Com certeza. Mas a minha dica tenha a gestão das cobranças e a gestão da inadimplência. A partir do momento que o cliente já se tornou inadimplente, tenha um sistema de cobranças no seguinte sentido: datas específicas, quando você vai entrar em contato com o cliente, nessa data que você já está para todo vencimento. 5 dias depois eu vou entrar em contato por mensagem. Se o cliente responder, eu vou oferecer um desconto, vou oferecer um parcelamento ou não. No mês que vem, se a pessoa ainda não pagou, é aí que eu vou oferecer esse desconto. Já tenha tudo isso mais ou menos já ajeitado, entendeu? Para você não precisar pensar e os seus funcionários conseguirem colocar isso em prática. Ok. E assim, aquele empresário que ainda viu o podcast, tem alguma dúvida, o escritório de vocês consegue marcar um horário para Com estar certeza. orientando, né? De repente até fazendo uma negociação ali para estar terceirizando a cobrança quando ultrapassa aquele nível de... Com certeza. né? Fala aí onde onde podemos que encontrar. O nosso escritório, ele fica na rua Dom Pedro I, número 1375, Centro, aqui em Mirandópolis, tá? Fica próximo à rodoviária. Ok. Tá? Nosso telefone é 18 99135 7875. Esse telefone também é o WhatsApp. Pode estar entrando em contato que a gente ajuda vocês por lá. Tem Instagram? Não temos o Instagram do escritório, porém temos os Instagrams pessoais. O meu é bruno.codonho. Perfeito. Joia. Tá? E Bruno, vocês conseguem estar atendendo outras cidades? Sim. Hoje o advogado consegue atender o Brasil inteiro. Com o advento da internet. Hoje as audiências são, em sua maioria, todas por videoconferência. Virtuais, né? Virtuais. Basicamente, a gente não sai mais do escritório. A gente consegue atender o Brasil todo, com certeza. Que Clientes ótimo. de fora. E como eu havia dito mais cedo, a gente tem alguns parceiros. A gente tem parcerias em todo o estado. A gente tem escritórios em São Paulo que são parceiros. Por exemplo, um atendimento em São Paulo, a gente consegue que você seja atendido por um parceiro nosso para assinar uma documentação, sem a gente ter que ir lá, sem você ter que vir aqui, entendeu? A gente consegue fazer um atendimento, sim, para outras cidades, com certeza. Tá ótimo. Perfeito. Bom, pessoal, chegamos mais ao fim de um episódio, conversa com o especialista, né, o Dr. Bruno. Esperamos que o assunto seja de bom proveito para vocês. Deixe nos comentários, né? Mais uma vez a gente pede, deixe nos comentários alguma sugestão, alguma dúvida que tiver. A gente também tem o contato do doutor para estar conversando com ele. E siga nós no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos novos conteúdos, tá ok? Muito obrigado, Bruno, pela presença. Foi um prazer. Obrigado, Valdemir, pela presença. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade aí. Agradecemos. Nós que agradecemos a Valeu. presença. Valeu, pessoal. Até mais. Falou.